Oi, eu quero contar hoje a história para vocês de uma mulher incrível que me procurou para desbloquear, destravar umas crenças. E eu usei o meu método, descrençar da mente, para ajudá-la. Então, ela chegou reclamando de uma escassez absoluta que ela estava vivendo, que ela estava passando por sérios problemas financeiros, mas ela também não se sentia autoconfiante, então ela sabia que tinha alguma coisa de errado, porque ela sentia que ela foi feita para algo maior, mas ao mesmo tempo as coisas estavam meio travadas, sabe? E diante de mim, eu vi uma menina mulher com um olhar triste, mas muito esperançoso. Esse olhar de alguém que acredita que foi feito para algo maior, mas ainda não achou o caminho. Ela me contou que ela foi para Portugal. Ela tinha um sonho de ir para lá, conseguiu ir com o marido e tudo, mas ela não se adaptou lá. E aí ela resolveu voltar. Quando ela voltou, ela estava passando por uma situação financeira mais apertada. Então ela pediu ajuda para os meio-irmão dela, que moram numa casa onde ela morou quando pequena. E esses meio-irmão, eles simplesmente disseram: não vou te ajudar. E, gente, isso trazia um sofrimento absoluto nela. Ela repetia várias vezes que se ela estivesse no lugar deles, ela teria ajudado, que ela estava precisando muito da ajuda deles. E aquela coisa pesada, dolorida mesmo. Eu falei: você percebe que você está entrando num vitimismo disso? Ela falou: não, porque isso está acontecendo, eu estou precisando de ajuda, eles têm condição de me ajudar e eles simplesmente se recusam. Mas ok, nem sempre é tão claro assim para a gente enxergar, tá? E, gente, é muito engraçado que a crença raiz mesmo, ela dá um jeito de se proteger. Então, às vezes, ela joga umas outras crenças na frente para que a gente não pegue o fio da meada, aquilo que realmente está impactando. Tá? No caso dela, ela começou a me contar de um caso onde lá no passado a mãe dela fez com que ela desse um dicionário que ela tinha encapado, cuidado para a irmã dela, sendo que as duas tinham ganhado ao mesmo tempo aquele dicionário. Uma cuidou, a outra não, e a mãe dela simplesmente falou: dá para sua irmã que ela vai precisar mais do que você. A criança, ela interpreta do jeito que ela quiser. O emocional dela pode ir para qualquer caminho. E ela interpretou o quê? Que ela merecia menos, que a irmã dela merecia mais do que ela. Isso cria uma crença de merecimento e que explica muitas coisas que vão acontecendo depois. Mas pela minha experiência eu sabia que não era ali que estava a crença raiz. Aí num outro episódio, os pais dela também não acreditaram na virgindade dela, porque aconteciam umas coisas e eles confrontaram ela dizendo que ela era virgem, eles não acreditavam de jeito nenhum, e ela entendeu ali que a palavra dela também não tinha valor. Olha como tudo isso vai construindo, crenças criam sua realidade. Então a crença raiz estava lá atrás e a gente ainda não tinha descoberto o que era. Mas as crenças que vão nascendo depois, que eu chamo de crenças satélites, elas vão vindo e reforçando tudo aquilo, dizendo: ó, tá vendo? Você realmente é menos, ó, tá vendo? Você realmente não merece. Essa coisa toda na nossa frente, ela cria uma autoimagem muito fraquinha. Uma autoimagem que faz a gente acreditar que o nosso alto valor pessoal é quase nulo. E, gente, não tem como uma pessoa que tem uma autoimagem baixa, uma autoestima baixa, conseguir conquistar coisas. Isso realmente é muito pesado pra gente. Por isso que o desbloqueio de crença é fundamental para você poder dar os próximos passos. E, gente, a história dela vai mostrando que ela vai se distanciando cada vez mais da família dela. Por quê? Porque ela foi a primeira pessoa e única que se formou. Ela fez uma faculdade. Isso faz com que a gente, naturalmente, já não pertença muito àquele grupo, mas a gente sente que tem que pertencer de alguma maneira. Era isso que ela sentia. E mesmo estando casada, ela continuava sentindo que precisava do apoio dos irmãos de alguma maneira. E isso foi se mostrando ao longo desse período que a gente passou junto, ela me contando todas as histórias, que é o método que eu uso para escavar a crença. A mente racional dela tentava de todo jeito me provar que era por conta do problema financeiro, que estava tudo emaranhado na vida dela. Mas
Eu sou expert em crença, então eu consigo perceber que existe ali um emocional mais profundo, que é onde a coisa está realmente amarrada e te prendendo. A minha experiência me mostra que todas as vezes que a gente tem problemas financeiros, dívidas financeiras, a gente tem uma dívida emocional muito maior. Problemas emocionais que realmente são aonde está o impacto, porque as emoções controlam os nossos comportamentos e os comportamentos trazem os nossos resultados. Se a gente não alcança o que a gente quer, é porque o nosso comportamento está levando a gente para o outro lado. É muito simples, mas é muito profundo ao mesmo tempo. Chegar onde a crença tá é um processo que nem sempre é indolor, às vezes dói pra caramba. Então, a nossa mente vai dando alguns caminhos para nos desviar, para a gente se distrair, né? E aí você não vendo a crença, você deixa ela para lá. Só que eu trabalho com isso há quanto tempo? Então eu falei, ok, vamos mergulhando, vai me contando mais algumas coisas da sua história, o que você deseja obter. Dentro da minha metodologia, esse é um passo importante. O que você deseja obter? E aí ela me falou de um projeto lindo que ela tem desenhado, montado, de educação física. Um projeto maravilhoso que ajudaria muitas pessoas. Mas tinha algumas coisas, algumas etapas que ela precisaria cumprir para poder chegar e realmente pôr esse projeto no mundo. E o projeto englobava também uma parte muito legal, que era cuidar de pessoas, uma coisa que ela sente no coração e ela ama fazer, e cuidar principalmente de crianças e adolescentes. E lá para frente você vai entender por que crianças e adolescentes, tá? Ó, se não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque, né, eu vou trazendo aqui histórias e esses insights podem ajudar você a desbloquear suas crenças também. Uma etapa que a gente pega nessa fase da meta é descobrir se aquilo que a pessoa quer é realmente o que ela quer ou tá vindo para atender alguma expectativa alheia ou atrás de algum reconhecimento. Então é um processo de validação da meta que a gente cumpre. Nessa etapa a gente descobriu que existia um medo dela que estava impedindo ela de poder concretizar isso. E qual que era esse medo? É muito louco isso. Medo de dirigir. Ela dirigia, mas ela não tinha coragem de pegar o carro para ir para regiões um pouco mais distantes. E ela precisava justamente dirigir para esses lugares mais distantes para atingir o público-alvo dela. Ou seja, o fato dela não estar dirigindo hoje estava mantendo ela longe daquilo que ela desejava. E isso tudo porque a autoconfiança dela estava abalada. Lembra que a autoestima, a autoimagem dela dizia para ela que ela não merecia o quê? O sucesso. Então você automaticamente não caminha para isso. Uma coisa que as pessoas às vezes demoram um pouquinho mais para entender. A meta que a gente estabelece pode ser, por exemplo, sair das dívidas, sair da escassez, sair dos problemas financeiros. Mas a meta verdadeira, ela é algo que você realmente deseja e ela não é tão tangível assim. No caso dela, nós descobrimos que o que ela mais desejava era se sentir autoconfiante. E aonde chegaria isso? Porque ela se tornando essa pessoa autoconfiante, ela se tornaria a mulher de sucesso e realizada que ela queria. Mas para essa etapa acontecer, vamos dirigir primeiro, entendeu? Então a gente vai começando a amarrar todos os pontos que estão todos soltos nesse processo de crença. Uma parte super importante do processo é quando a gente confronta a meta. Se a gente vai dizer assim, qual é a pior coisa que você vai alcançar quando você chegar nessa meta? O que vai acontecer de tão ruim para você quando você chegar nessa meta? E a primeira resposta que todo mundo fala é nada, impossível, só vejo coisas boas, vai ser tudo maravilhoso. Mas é mentira, porque se você só visse coisas boas, você já tinha caminhado para ela. Tem alguma coisa ali que te diz que vai ser horrível, mas se você deixar sua mente racional ficar mandando, falando, você não vai alcançar. E é isso que geralmente as pessoas fazem, elas trazem à tona o que está no racional e eu vou mergulhando elas para ela escorregar no emocional. Na hora que ela chegar, a crença,
pula em cima da gente. E foi isso que aconteceu com ela. Ela me trouxe algumas respostas muito genéricas que estavam vindo do subconsciente, mas ainda não era a coisa mais aprisionante mesmo dela. Então ela falava medo, olhar pequeno, ser chamada de sonhadora e outras coisas que eu sabia que a gente estava ali diante de uma cortina de fumaça. Não era bem aquilo que realmente impactava, mas de repente a crença pula. Na hora que a crença pulou, ela disse, eu posso morrer. Aí ela falou, nem sei por que eu disse isso. E é aí onde está o ouro. Eu, como terapeuta, eu, como a pessoa que estou te conduzindo, facilitando o teu processo, eu seguro aquela informação, deixo ali reservadinho para a hora certa a gente utilizar, para realmente desbloquear a crença. Chegar nesse ponto exige da gente que a gente tenha ouvidos muito atentos e um olhar sem julgamento, porque não cabe julgar nada do que aconteceu na vida daquela pessoa, porque só a pessoa sabe o que ela sentiu. Ela e a irmã viveram as mesmas coisas juntas, mas a irmã seguiu por um caminho e ela seguiu por outro. Ou seja, nós nunca seremos iguais. E é essa nossa individualidade que é toda a beleza que existe no mundo, de ser quem nós somos. E, gente, tudo isso rolou 3 horas de atendimento. A gente já estava muito exausta emocionalmente. E eu sabia que a gente ainda não tinha alcançado a crença raiz. Tudo isso aqui a gente ainda estava pegando as crenças satélites, estava ali num nível meio superficial. Quando ela disse eu posso morrer, eu olhei e falei, aqui tem ouro, mas eu tenho que ir para um outro caminho, usar uma outra estratégia, porque eu entendi que a crença dela tinha um fundo emocional tão pesado que ela não ia deixar a gente ver. Então eu falei, ok, me conta um pouco mais da sua história, de outros momentos significativos. Ela foi contando algumas coisas, mas num determinado ponto, ela disse assim, teve umas coisinhas que aconteceram, mas assim, eu já ressignifiquei, eu já tratei em terapia. Falei, mesmo que não tenha importância, traz para mim. E aí ela foi e contou essa parte. Se você ainda não deu meu curtir, dá agora, porque essa parte vale a curtida de verdade. E é uma forma também do YouTube saber que esse vídeo é legal para distribuir para mais pessoas. Ele pode ajudar muitas pessoas que estão passando por crenças que estão limitando a vida delas. Então me ajuda nisso? Obrigada. Vamos lá. Em 3 episódios da vida dela, ela teve risco de vida mesmo. E ela falou sem mágoa de verdade, ela contou todos esses episódios sem grandes oscilações de emoção, tá? Então, porque ela já tinha realmente trabalhado na terapia. Mas ela não percebeu que naquele momento nascia uma crença e um superpoder. Mas eu vou chegar lá no superpoder daqui a pouco, eu vou te contar como é que funciona isso. Num dos episódios, a mãe dela, depois que o pai faleceu, foi expulsa de casa, ela com as 2 filhas pequenas, ela tinha 4 anos de idade, e elas foram colocadas na rua, sem nada, elas perderam a casa, perderam tudo. A mãe dela pedindo apoio para os filhos do primeiro casamento, para poder, criar as meninas e ser amparada, e eles se recusaram, ela, no momento de desespero, foi para o trilho do trem, deitou as meninas e deitou de lado ali, esperando. Ela sentiu um desespero muito grande e começou a chorar. Esse choro despertou a mãe dela, que no momento de razão tirou as meninas dali antes que o pior tivesse acontecido. Ou seja, o choro dela, a fragilidade dela salvou as 3 pessoas, entende? No segundo momento, a mãe dela também passando por vários problemas, várias coisas pesadas, também, novamente, foi escorraçada pelos filhos do primeiro casamento. E ela, novamente, pensou em acabar com tudo, encerrar com aquele sofrimento todo, que a gente não consegue imaginar que ela passou. E ela ia se jogar de uma ponte com as meninas. Mais uma vez, o choro, a fragilidade, o desespero daquela criança salvou a vida das 3. E aí aconteceu um terceiro episódio, que ali não foi o risco de vida, mas é como se fosse, porque nós, criança, a gente interpreta de uma outra maneira. A mãe dela levou ela, depois de uma briga com os meio-irmão dela, num orfanato. Ela lembra, e essa cena ficou muito visível dentro da minha cabeça, o que me fez, depois das sessões, chorar muito, porque eu não imagino o nível de desamparo que uma criança passa, numa situação dessa.
Ela falou que ela e a irmã ficavam sentadas num banco balançando as perninhas, enquanto a mãe estava falando com uma freira e a mãe estava se afastando, indo embora. E aí, em desespero, ela começou a chorar, desesperada, até que a mãe pegou elas de volta e levou. Então, por 3 vezes, essa menina ela foi uma heroína de salvar a vida e essa família. Só que essa menina não entendeu que esse choro, essa fragilidade, virou o superpoder dela. Ela ser uma vítima, ela ser uma pessoa que parecia não ter forças, fazia com que ela fosse salva de situações onde a vida dela estava em risco. É que eu tenho que fazer uma parte para você. Crenças nascem de 2 formas. Repetição, então acontece alguma coisa e a crença se reforça e virou a sua verdade absoluta. E a outra forma é um forte impacto emocional. No caso dessa menina, foram 3 fortes impactos emocionais que fizeram ela entender que ela não tinha grande valor, que sem os irmãos dela, o mundo não existe, o mundo podia desabar, porque a mãe dela demonstrou para ela que era muito importante pertencer àquela família, estar naquele meio. Então, tudo que ela fazia era voltado para pertencer à família que, por mais que fosse sangue do sangue dela, não tinha esse amor todo. E não cabe julgar se os irmãos dela deveriam A, deveriam B. O que cabe aqui é a gente tratar a pessoa que está ali na minha frente. A pessoa que precisa de ajuda para ressignificar de verdade tudo isso e a vida andar. Então essa criança cria na cabecinha dela que sem o apoio eu posso morrer, sem a aprovação dos meus irmãos eu não sou ninguém, e sendo fraca e uma vítima eu vou ser salva. É isso o que ficou registrado ali dentro. Esse superpoder que nasce, gente, ele pode ser de várias formas. No caso dela, foi essa fragilidade, esse quê de vítima. E aí a gente completou a sessão, ela foi, mas eu deixei em aberto. Eu falei para ela que ela poderia ter uma outra sessão comigo. E por que eu fiz isso? Em geral, não é necessário. Uma única sessão a gente desbloqueia. Mas no caso dela, aquilo era tão pesado, era tanta dor, era tanta carga emocional, que eu falei, vai ter uma outra vez. E aí você vem sem custo mesmo, porque aí a gente fecha tudo isso. Porque a gente reprogramou, a gente desbloqueou aquela crença, reprogramou, beleza. Só que eu sabia que viriam outras questões. E vieram. Algumas semanas depois, ela me procurou perguntando 2 coisas. O que eu preciso para confiar em mim mesma e o que eu preciso fazer para ser uma mulher bem-sucedida. A primeira questão foi respondida com o que a gente já tinha trabalhado, mas montando uma estratégia, que ela realmente começar a dirigir para que ela se torne essa pessoa autoconfiante. A segunda parte dessa questão é o que significa ser uma mulher bem-sucedida, realizada. Então isso cabe uma outra estratégia. Em cima disso, nós identificamos que ela precisa estar bem com o corpo dela, uma coisa que ela não estava. Então, qual é a estratégia que ela tem que adotar aqui? Melhorar a relação dela com o corpo, fazendo exercício, uma dieta, alguma coisa assim. Já vai trazer para ela autoconfiança junto do que ela está buscando. Isso são estratégias que a gente vai montando num pós-processo de desbloqueio de crença. A partir do momento que a crença sai da sua frente, você não desvê o que você viu, você vai automaticamente percebendo que você precisa se autoconhecer. E aí é uma outra etapa que a pessoa começa a descortinar na frente dela. A partir do autoconhecimento, ela vai descobrir a pessoa espetacular que eu estava vendo ali na minha frente, ela vai se vendo como ela realmente é, e não a vítima, não a coitadinha de uma história, e ela passa a ser a protagonista, se autorresponsabilizando pelo que ela sente, e não o que os outros pensam a respeito dela. E isso tudo só é possível a partir das crenças desbloqueadas. Como ela mesmo diz, foi um divisor de águas na vida dela. E eu estou muito feliz de ver que ela está indo passo a passo evoluindo, mesmo que em passos talvez não tão rápidos quanto as pessoas acreditam que seja. O comportamento muda imediato depois que a crença é escavada e desbloqueada, mas o processo continua, porque isso é a nossa vida.
Então, gente, era essa história que eu queria trazer para vocês. Ela me autorizou a compartilhar essa história. Eu fiquei muito feliz e muito honrada de ter sido escolhida por ela para poder fazer isso e ajudar talvez outras pessoas que também estejam passando por problemas, estejam bloqueadas e não saibam de verdade como e que caminhos elas têm. Existe o trabalho de desbloqueio de crenças, existe o trabalho de autoconhecimento que você pode ir se aventurando e atingindo aquilo que você nasceu para ser. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, então até uma próxima. E se quiserem minha ajuda, é só clicar aqui embaixo e a gente agenda uma sessão. E vai ser um enorme prazer te facilitar no seu processo de desbloqueio de crença.